Clube do Livro. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Essa é a nossa vinheta. Bem-vindos ao capítulo 1 do Clube do Livro, Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz, o livro da filosofia tolteca. Então hoje nós vamos falar sobre a domesticação e o sonho do planeta. Isso aí, gente. E aí, vocês estão lendo? Falem aí pra gente, tá? Se você tá lendo, pode colocar aí também os seus insights. A gente vai achar muito legal se você participar, tá bom? É que, na verdade, vai fazer mais sentido se a gente participar, né? Se a galera começar a colocar aí também o pensamento, o que tá achando, né? Quais os insights. Porque a troca é essa, né? Porque senão a gente fica falando. E aqui não tem uma verdade absoluta, né? Né? Cada um tá colocando o seu ponto de vista aqui, isso que é o interessante. E também comentem aí, coloquem o insight de vocês, não tem certo ou errado. Isso também nos dá um gás aqui, né? Porque a gente fica produzindo para vocês todo esse conteúdo, né? Exatamente. E a gente não sabe se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, então o que mais é possível. O interessante é o ponto de vista de cada um. Né? Você fala, nossa, que viagem isso que vocês falaram, eu não entendi nada disso, o meu ponto de vista é esse. Tal. Isso que é legal. Bom, Gente, bora lá então, né? Esse livro ele vai falar sobre os 4 compromissos, só que o primeiro compromisso ele começa só lá no capítulo 2, tá? Então esse primeiro capítulo aqui é a domesticação e o sonho do planeta. Eu adorei esse capítulo. esse capítulo é a porta de entrada para a gente entender mais ou menos como nós funcionamos, né? A base, como nós funcionamos aqui nessa realidade. Então esse capítulo ele fala muito sobre os condicionamentos, né? Como que nós aprendemos com nossos pais, professores, sociedade, enfim, como nós devemos pensar, agir, tudo que é certo, tudo que é errado, tudo que é bonito, tudo que é feio. E a gente vai aprendendo desde quando a gente nasce, né? Como que as coisas funcionam. Achei muito interessante como ele colocou, né? Domesticação. Essa palavra aí eu achei muito forte. Falei, meu Deus do céu. É isso daí mesmo, né? Como se a gente fosse um pet. Como se a gente fosse um animalzinho que é domesticado. E a gente, sem perceber, a gente acaba sendo como se fosse um pet mesmo. Essa questão do pet é a questão da punição, né? Da punição que você faz com o seu cachorrinho, por exemplo, quando você fez uma coisa feia, você não dá a ração, ou você não dá o petisco. Nossa, que bonitinho, sentou, deu a patinha, toma um petisco aqui, né? Exatamente. Então, se a gente parar para pensar, parece que é forte, mas é o que nós aprendemos a fazer, né? Nós aprendemos a agradar todo mundo. Se a gente faz alguma coisa de errado, ai que menino feio, não é pra fazer isso. Se a gente, ai que legal, né? Se não for um bom menino, não vai ganhar presente do Papai Noel, né? E aí a gente vai com essas barganhas e a gente tá... E aí, eu acho assim, eu até grifei aqui a primeira frase, porque eu acho que ele já chega dando 2 pés no peito, né? Pá, na voadora. Ele fala assim, o que você está vendo e ouvindo neste momento não passa de um sonho. Você está sonhando agora, sonhando com o cérebro acordado. Né? E aí a gente fala dessa questão do sonhar. Por que ele fala da questão do sonhar? O que você... O que veio pra mim, assim, quando ele coloca a palavra sonho, quando ele traz esse sonho, na verdade ele tá falando que a gente tá vivendo numa mentira, né? Numa Matrix. Então, pra mim, o sonho é isso. Né? Tudo isso que a gente está aprendendo, tudo isso que a gente tá sendo domesticado é uma mentira. Todas as nossas crenças, aquilo que a gente acredita é uma mentira. Né? Não tem uma verdade absoluta aí. Então, a gente está vivendo numa mentira, achando que a vida é isso. E o sonho do planeta também a gente consegue entender que é o inconsciente coletivo, né? Aqui ele fala. São os sonhos, as crenças de todas as pessoas, né? O sonho do planeta inclui todas as regras de uma sociedade.
as crenças, as leis, as religiões, as culturas, os governantes, os feriados, os eventos, né? Então tudo isso ele coloca dentro desse sonho do planeta, né? Essa realidade que foi criada aqui por todas as pessoas que vivem aqui, né? E isso acaba se tornando um inconsciente coletivo, né? Onde a gente está imerso e a gente vai vivendo. Se você tá no piloto automático, você vai vivendo nisso, achando que é só isso, que é essa realidade que está aí disponível para você. Você acaba fazendo as coisas que foram passadas, né? Dos seus pais, seus avós, e a gente acaba replicando sem se perguntar o porquê que tá fazendo. Se a gente não questiona, não tem questionamento. a gente vai vivendo nesse piloto automático que colocaram de bandeja pra gente, falando que, olha, a vida é assim que tem que ser, esse é o certo, esse é o errado, né? E aí você vai olhando essas caixinhas, né? Esses sonhos são caixinhas, né? Que as pessoas trazem, te apresentam, seus pais, professores, eles te apresentam, e você vai tentando caber em cada uma dessas caixinhas. E aí, se você não cabe nessas caixinhas, né, você é tido como uma pessoa errada. Primeiro, pelo nosso auto-julgamento, né? A gente se sente nessa obrigação de fazer parte dessas caixas, porque, afinal de contas, nós aprendemos que é assim que funciona. O julgamento, a gente aprendeu a julgar, né? E às vezes você fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou viver agora? Tá tudo bem, porque na verdade não é culpa sua, não é culpa nossa. Nós aprendemos, né? Isso, nós aprendemos a agir assim. E aí tem uma frase que ele fala aqui, que é assim: nascemos com a capacidade de aprender a sonhar. E os seres humanos que viveram antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha. Então, quando ele fala isso daqui, no meu ponto de vista, ele está falando que todos nós já sabemos de tudo, já sabemos o que funciona pra gente. Porém, quando a gente nasce, a gente não tem nem a oportunidade de colocar isso em prática. A gente precisa já funcionar a partir do que aquela família diz que é o certo, do que aquela cultura diz que é o jeito certo de viver, né? A sociedade. E a gente não tem nem tempo de expressar o que sentimos, o que acreditamos, né? A gente não pode nem escolher o nosso próprio nome, né? A gente não escolhe o nosso nome, nem a língua que a gente fala, né? Que a gente aprende o que a gente está ouvindo, né? A religião, né? Se você... Depende da sua religião, por exemplo, eu sou católico, né? Eu fui católico, sei lá, eu não tenho uma religião hoje, mas eu fui batizado, né? E depois, sem eu falar, não, gente, calma. Deixa eu entender, deixa eu entender o que é primeiro, deixa eu ter um livre-arbítrio. Não tinha, aí você já era batizado logo que você nasce, né? Mas então, é interessante esse negócio do nome, porque hoje as crianças, elas antes de vir, muitas crianças já estão aparecendo em sonhos, né? Falando como que elas gostariam de se chamar. Boa ideia. Né? Mas tem vários casos assim. Sério? Tem o caso da Flora, né? Que um amigo nosso sonhou que ela vinha e falava, meu nome é Flora. Então daí ela nasceu e o nome é Flora. Então as crianças podem vir, né? Escolhendo os seus nomes nos sonhos. Aí vai do pai e da mãe, né? Lembrar do sonho, né? E então, também escolher, mas né? para isso a gente tem que estar em comunhão com a gente, né? A gente tem que estar nesse processo do despertar, mais contato com a gente mesmo, né? Estudando essas coisas para poder também lembrar do sonho. E tem gente que acha que é bobeira, né? Que coisa da cabeça. Mas não é não, viu, gente? Fala, ai, que nome feio. Não, sonhei com esse nome aí, não vou colocar esse nome, não. Pois é. E aí ele fala, logo na sequência, sobre a atenção. Então, logo depois, ele fala assim, a atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e focalizar apenas o que desejamos perceber. Podemos captar milhões de coisas ao mesmo tempo, mas usando nossa atenção, somos capazes de manter qualquer uma delas no primeiro plano de nossa mente. Isso daqui, para mim, assim, foi muito interessante porque
vai muito de encontro com aquele negócio de onde você coloca a sua atenção, cresce. Né? O foco, como que está a sua vida hoje, pensando o que você está pensando. Nossa, é verdade. Né? Onde está a sua atenção agora? Todo mundo aí que está escutando, vocês já se perguntaram? Onde que vocês estão colocando a atenção de vocês nesse momento, na vida de vocês? É num problema? Né? É numa questão que às vezes, quando você tira a sua atenção de lá, você resolve sozinho até, né? O problema. Então, essa questão da atenção é muito interessante, né? O quanto que a gente foca no problema, né? Uhum. E perde a visão, fica embaçado, porque a gente só fica... E é por isso que o problema cresce, né? Ele vai crescendo cada vez mais porque a gente só tá com foco ali. Uhum. Quando a gente pensa em tudo isso, né? Quando a gente pensa no sonho, quando a gente pensa na atenção, tudo isso que ele está falando é um processo que quando a gente inicia, quando a gente escolhe, né, iniciar esse processo do autoconhecimento, tudo isso vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai se dando conta do que a gente está vivendo, o que é nosso, o que não é nosso, onde que nós estamos colocando a nossa atenção. E eu acredito que o despertar, ele começa quando a gente começa a reconhecer mesmo o mundo como a gente vê, como a gente aprendeu a ver. E aí, quando a gente começa nesse caminho da expansão da consciência e a gente começa a reconhecer que a gente pode, na verdade, desacreditar de tudo que nós acreditamos para criar uma realidade, né? Uma realidade diferente. É uma realidade diferente, né? Porque a nossa realidade, ela é criada de acordo com as crenças que a gente tem. Tanto que aqui no livro fala, olha, eu achei muito legal. O sistema de crenças é como o livro da lei que regula a nossa mente. Tudo que estiver escrito nele é nossa verdade inquestionável. Baseamos nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrários à nossa própria natureza. Então é muito forte. Quando a gente tem uma crença enraizada no nosso subconsciente, a gente age através dessa crença. Né? E a única forma da gente mudar alguma coisa na nossa vida é mudar a crença. E é interessante também que ele fala aí um pouquinho mais para frente, a questão que a gente tem duas personalidades, né? A gente tem o juiz e tem a vítima, né? A vítima fica, oh meu Deus, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu sou isso, como eu sou burro, como eu não sou inteligente, como... A gente tem essa pessoa, essa vítima que fica na nossa mente, e tem o juiz para afirmar, é verdade, você é isso aí mesmo, não pode fazer isso. Tem aquele juiz lá que afirma e coloca a gente nesse auto-julgamento, né? Que o juiz é quem julga, né? Exatamente. E a vítima é quem compra esse julgamento. Exatamente. Então nós temos as duas vozes internas, né? Nós temos essa voz que é o juiz e essa voz que é a vítima. E aí, se a gente começa a perceber quais são os momentos que nós estamos sendo os juízes de nós mesmos, né? E a vítima. Eu acho que a vítima e o juiz de nós mesmos, por quê? Porque todo sofrimento começa com a gente. Então, às vezes você pensa, né? Ele até cita aqui. Às vezes você pensa, fulano me faz sofrer, fulano me falou um negócio, ciclano me fez tal coisa e por isso eu tô em sofrimento. Mas nós somos os responsáveis pelo nosso maior sofrimento. Uhum. Quando a gente fica dando ouvido para essas duas vozes, sem ao menos fazer perguntas, né, para nós mesmos. Uhum. Né? Então, nós somos o pior juiz que já existiu na nossa vida. Somos nós mesmos, né? E todo esse julgamento, né, é o que cria o sofrimento na nossa vida. Gente, isso a gente já vem falando também há muito tempo aqui na Criar, né? É a base daquilo que a gente ensina aqui
nos nossos cursos, né, dos nossos atendimentos, a gente fala muito sobre essa questão do julgamento. O quanto o julgamento cria todo o sofrimento no planeta. O julgamento, ele cria muito sofrimento, gente, para você mesmo. Tem uma... Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Tem uma coisa que as pessoas falam muito sobre perdão, né? Elas falam assim, eu gostaria tanto de perdoar, né? Como que eu posso perdoar aquela pessoa que me fez tão mal, né? E como que eu posso me perdoar? Muitas pessoas sentem culpa, né? De alguma coisa que aconteceu na vida, muito auto-julgamento, né? E aí, quando a gente aprende a não se julgar, é quando o verdadeiro perdão acontece. E eu acredito que esse não julgamento, quando a gente aprende esse não julgamento, é quando nós aprendemos o verdadeiro amor próprio. E esse é o verdadeiro amor próprio. Quando a gente consegue entender que a gente pode se julgar um pouco menos, né? É claro que, assim, a gente pensa no auto-julgamento, a gente está fazendo isso o tempo inteiro, porque lembra que a gente aprendeu desde muitas gerações passadas a fazer isso? Mas quando a gente começa a trazer isso um pouco para consciência, é quando a gente começa a ter um pouquinho mais de amor próprio, né? E também amor ao próximo também, né? Que é a questão do perdão que você está falando, que quando a gente pratica o não julgamento com o próximo também, é aí que a gente vai para esse amor, né? Que é o amar-vos uns aos outros. Mas aí eu acredito que isso possa acontecer quando a gente se reconhece. A partir do momento que a gente se reconhece, quem nós somos de verdade mesmo, assim, né? Qual é a nossa essência? Eu estou falando lá profundo mesmo, do espírito, da nossa essência. A partir do momento que a gente reconhece a nossa essência, a gente começa a enxergar no outro, que ele é igual a eu, entendeu? Então, aí eu acredito que eu me perdoando, eu libero esse perdão do outro. Se a gente não se julga, a gente não julga o outro. Se a gente se julga, a gente julga o outro. Né? Julgamento é a mesma coisa. O julgamento, ele parte primeiro da gente. Então, se você é uma pessoa que se irrita muito com as outras pessoas, né? Que você se irrita muito com as escolhas das outras pessoas, muito provavelmente você está se irritando o dobro com você mesmo. E tem muito a questão também do parar de se julgar porque se julga. Parar de se julgar porque quantas pessoas... Porque é um looping, né? Quantas pessoas elas ficam escutando o que a gente está falando aqui e já entram total por nossa, eu sou errada porque eu me julgo, eu sou errada porque eu julgo o outro. Então, assim, não tem nada de errado também em se julgar, em julgar o outro. Porque senão a gente fica muito no superficial, né? Então, isso que a gente está falando desde o começo aqui, né, da discussão do capítulo 1, vai muito de encontro com essa questão. Porque se você não se julga, parabéns, né? Eu acho que é meio difícil você não se julgar o tempo inteiro. E também julgar o outro e também ser julgado. Nós estamos recebendo essa energia e dando essa energia do julgamento o tempo inteiro. E lembrar que isso tá tudo bem, não tem problema. Mas é o momento que você reconhecer isso, você fazer uma escolha do que você quer continuar fazendo. Então, eu reconheci que de repente eu tô me julgando. Tá, ok. Então, o que eu gostaria nesse momento? Eu gostaria de continuar me julgando ou eu gostaria de fazer uma escolha diferente? Eu percebi que eu tô no julgamento da outra pessoa. Não tem problema você estar no julgamento da outra pessoa. Mas é só você se lembrar que você tem escolhas aí. O que você gostaria de fazer? E aqui, segundo ele explica pra gente, né, todo esse julgamento, ele surge por conta desse livro de crenças, né? Ele fala livro da lei, né? Esse livro da lei, esse sistema de crenças Do certo e errado. Que surgiu com essa domesticação, né? Que ele fala aqui. Então, nós somos... O livro da lei? O livro de leis, né? Então, assim, esse livro de leis, que seria, no caso, esse certo, errado, bom e mal, né? Tudo isso que foi criado, que foi nos apresentado desde que a gente nasceu, né? Isso tudo
cria esse sistema de crenças, essas caixinhas, e a partir daí surge o julgamento. Então, se a gente entende que essas caixas, que esse livro de leis, que esse sistema de crenças, é tudo mentira, né? São tudo coisas que foram criadas, que fizeram a gente acreditar que aquilo é o certo e aquilo é o errado. Se a gente começa a entender que não tem certo e errado, né, e que tem, o que tem é a essência que nós somos, né, quem a gente verdadeiramente é, a gente consegue sair do julgamento, mas a gente primeiro precisa entender que existe um sistema de crenças, que existem caixinhas de certo e errado, né, esse livro de leis que ele fala aqui, que é esse sonho que a gente vive, e que tudo isso, gente, é uma ilusão, né, é uma mentira que a gente fica vivendo, é um sonho, como ele diz aqui no livro. Né? E para a gente sair desse sonho, a gente precisa ter a coragem de olhar para as nossas crenças e ver o que está funcionando e o que não está funcionando, e ter a coragem de mudar aquilo que não está funcionando na nossa vida. Né? Então, o que você, quais são as crenças que você tem que não estão funcionando para você hoje, que fazem você se julgar, né, que fazem você julgar o outro, que fazem você acreditar que está tudo errado. Quais são essas crenças, né, que estão aí? O que você acredita que está criando a sua realidade hoje? Se você olhar para a sua realidade, tudo que você vive são coisas que você acredita. Você não consegue viver algo que você não acredita. Então, o que você está vivendo hoje, que você acha que tá ruim, que é uma coisa que você gostaria de mudar, tudo isso está dentro de você, vem do seu sistema de crenças. E quanta significância que a gente dá para o julgamento? Porque às vezes a gente percebe que julga e fica naquela culpa ou na vergonha, porque está julgando ou porque está sendo julgado ou porque... Mas e se a gente não desse significância para o julgamento? E sim percebesse que existe um julgamento e logo liberar essa energia? Porque aí você fica lá, nossa, porque eu estou sendo julgada, porque eu estou me julgando. E aí você fica naquele espaço. Exatamente. Então, nossa, estou julgando. Já dissipa isso, já faz outra escolha. Não precisa dar significância pro julgamento, né? É pior quando a gente se paralisa com medo do julgamento do outro. Tem uma parte aqui, ele vai falar sobre o medo, né? que ele fala, quantos de nós cometemos um erro que a gente tá julgando que é um erro, e a gente não fala pra ninguém desse erro, a gente se esconde, faz de tudo pra se esconder, e aí quando você se esconde, você fica lá no escurinho, se julgando ainda. Então você não tem coragem, né, de assumir o seu erro, que você tá, né, julgando que é um baita de um erro. E aí você não quer que ninguém veja, que ninguém saiba, você não conta pra ninguém. Aí você vai lá pro seu cantinho e fica remoendo, fica sofrendo, fica criando doenças ali no seu corpo. Na piscininha de cocô. Gente, essa vibração é uma vibração de doença, de criar doenças, não só pra gente, mas pro planeta, né? Então, quantas nhacas que a gente tá colocando, né, à nossa volta, no nosso corpo. A gente vai criando couraças, né? Vai criando couraças no nosso corpo e vai formando doenças, né? Porque a gente pode tudo, viu, gente? Com a nossa mente a gente pode tudo. Tem uma coisa que ele fala dos animais aqui, que ele fala que o ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. E quer que o outro também pague milhares de vezes pelo erro dele, né? Do outro. Então, tem uma frase que ele fala assim, a verdadeira justiça é pagar apenas uma vez por erro, né? Então, a injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez. Então, pronto, né? É outra escolha, que escolha que eu vou fazer agora? Né? Sim. E quantas reencarnações, né? Para quem acredita em reencarnação, como eu, quantas reencarnações a gente vem aqui para pagar um erro? E aí, o karma que você... exatamente. E fica nessa, às vezes fica nessa daí, né? E você vem com a mesma dupla. Uma vez eu te fiz um erro, e aí depois você volta e você faz, e fica nessa. E aí fica 20 reencarnação vindo eu e você aqui, um descontando no outro. Não, agora é minha vez. Agora é minha vez de matar. Não, a outra você me matou, então você vai pagar. Aí você fica nessa, gente.
né? Gente, é uma escolha isso, se vocês percebem. Tem muita gente que percebe que tá aqui preso a um relacionamento, preso a uma pessoa, não consegue, né, sair desse espaço, fica ali, criando o mesmo problema o tempo inteiro, se punindo com qualquer coisa, né? Seja relacionamento, seja doenças, dinheiro, qualquer coisa, fica ali, não consegue sair daquele lugar. Então, é uma escolha que a gente faz. Se você escolhe ser um ser infinito, viver em um lugar sem julgamentos, você também pode escolher sair de todas as definições de karma que você tem que pagar. Tenho que pagar esse karma. E como que a gente tem acesso a tudo isso daí? Com autoconhecimento, né? Expansão, com exercício, com expansão. Expansão da consciência, né, gente? Com o retiro que a gente vai fazer, a gente vai ter acesso também a muita coisa, né? Que a gente vai olhando pra gente. Que a gente vai olhando, vai se conectando, né? Vai com esse momento de interiorização. É muito interessante porque tem muita gente que fala que não tem a resposta. Tem uma pergunta, se você já fez entrevistas de emprego, a pergunta é: você pode me falar sobre você? Vixe, é verdade. As pessoas querem morrer nessa pergunta, né? Nossa, mas é tão difícil falar sobre mim. Se você fala que é muito difícil falar sobre você, talvez esteja no momento de você se voltar para você. Porque não é difícil falar da gente quando a gente olha pra gente. Uhum. É difícil falar da gente quando a gente não olha pra gente. Né? A gente tá olhando mais pro outro. Eu consigo falar mais do meu companheiro do que de mim mesma, por exemplo. Né? Então se faz... E é a única pessoa que a gente realmente pode falar com propriedade, né? Somos nós mesmos. Da gente mesmo. E você não tem que convencer ninguém de quem você é. Né? Tem até uma parte no livro que ele fala isso. Quantas vezes as pessoas ficam tentando convencer o outro de quem elas são, ou então de quem elas acham que é certo, né? Desejam ser, quem é certo ser, né? E tem pessoas que ficam vem fazendo mapa astral, essas coisas assim. Eu adoro mapa astral, tá, gente? Não tô falando mal, não. Mas tem gente que faz mapa astral e faz terapias também para que o outro fale quem ele é. Então, assim, eu vou lá, eu quero fazer o meu mapa astral e eu quero que você fale quem eu sou, né? Então, tem muito disso, gente. Isso não é autoconhecimento, tá? Exatamente. O autoconhecimento você sente na pele, você tem que sentir na pele, tem que fazer sentido pra você. Não adianta um terapeuta falar pra você: olha, Leandro, você é assim, assim, assim. E aí você pensa, fala: acho que eu sou mesmo. E aí você compra aquilo como uma verdade. Nossa, faz sentido o que ela falou, verdade. E não muda nada, né? E fica nisso. E aí? Fica nisso, fala: eu sou assim, assim, assim. Porque fulana falou que eu sou assim, assim, assim. Então eu sou assim, assim. Porque o meu signo fala que eu sou assim. Então meu sol não sei o que, tá? Então eu vou ter que ser assim. Eu sou Áries, sou do signo de Áries. Eu tenho que ser o cara mais bravo. Tem uma coisa no mapa que eu gosto de mapa também. Eu já fiz o meu e queria fazer de novo a interpretação, porque vai mudando conforme vai passando. Mas como que funciona? O mapa também é um instrumento de autoconhecimento. Mas quando a pessoa recebe lá aquelas trocentas folhas, elas começam a olhar e começam a só ver. É verdade, eu sou assim, eu sou assim. Só que o mapa é para você pegar, ele não é parado. Ele é uma coisa que você pode mudar. O seu mapa você pode mudar. As suas características. Não é assim. Porque a gente tá se transformando todo dia. É um negócio cravado, né? Na pedra, e aí você não vai... Porque se for na pedra, acaba se tornando o que tá falando aqui no livro, né? Acaba se tornando esse livro de leis, né? Que eles falam, né? Você é assim, ponto. O mapa te abre a possibilidade de olhar para você. Então, quando ele começa a te mostrar algumas características, você olha para você e você fala: nossa, é verdade, eu estou agindo dessa forma, gostaria de mudar. E aí você vai buscar mais ferramentas para você mudar aquilo que você gostaria de mudar, que o mapa te mostrou, né? Não é você: nossa, eu sou uma pessoa... Eu sou extrovertido. Eu sou o menino tímido, né? Eu sou... E coisas piores também, tipo, sei lá, coisas piores que aparecem lá no mapa, eu nem lembro. Mas tem umas coisinhas
bandidinha. Você é uma pessoa muito preguiçosa, né? O seu signo é não sei o quê. É uma pessoa que come demais, uma pessoa... leão, né, quer aparecer, né? Um aparecido. É o Sidão, parecidão. Né? Gente, mas tudo isso são características que estão lá. Se você gosta dessa característica, ótimo, mantenha, né? Mas se você não gosta, vale a reflexão. Onde eu tô agindo assim comigo? Onde eu gostaria de mudar? O que eu tenho que fazer para mudar? Então vou atrás de mudar, né? A gente pode mudar tudo, gente. Ninguém aqui é Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Nossa. Na verdade, eu acredito, do meu ponto de vista, o objetivo de eu estar aqui é para eu evoluir e transformar todos os dias, né? Senão, qual é o sentido de eu estar aqui na Terra? Passeando. Eu vim aqui, eu sou assim, e pronto. Não, e passear na Terra, vai passear em outro lugar. Porra, tanto lugar no universo, multiverso, tanto lugar. Não, gente, eu acho a Terra um lugar incrível. Mas eu tô falando isso porque até aqui no livro, eles trazem a questão do medo, né? Exatamente. Como que funciona, né, aqui o planeta Terra, né? Ele fala até aqui, ó. Se observarmos a sociedade humana, isso está lá na página 27. Se observarmos a sociedade humana, veremos que se trata de um lugar muito difícil de viver, porque é regido pelo medo. Em todo o mundo, vemos os seres humanos sofrer, sentir raiva, vingar-se, viciar-se e provocar violência nas ruas, gerando uma tremenda quantidade de injustiça, né? Então, é possível que eles existem em níveis diferentes nos vários lugares da Terra. Estou falando do medo. Mas o medo controla o nosso sonho exterior. Então, até ele fala na questão da religião, ele fala assim, se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno fornecida por quase todas as religiões, descobrimos que são a mesma coisa. As religiões dizem que se trata de um local de punição, de medo, dor e sofrimento, um lugar onde o fogo queima a gente. É aqui. Vai pro inferno, né? Eu já tô no inferno, não tem pra onde ir. Mas por quê? Porque o inferno é dentro da gente. Exatamente. Olha, isso tudo que é criado, né, gente? Esses medos que são criados, não tem como a gente ser feliz assim, dessa forma. Mas aí, isso tudo faz parte do quê? Do sonho. Né? Para onde que você está olhando, né? Aqui nesse planeta? Para onde que você está olhando? Desse sonho, dessa grande ilusão que foi criada aqui, que nesse momento está predominando aqui no planeta, né? Porque a grande maioria das pessoas estão vivendo nessa realidade, né? Mas a gente pode sair desse sonho, a gente pode acordar desse sonho, a gente pode viver, né? Uma outra realidade, uma realidade onde a gente cria aquilo que a gente deseja. Né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em mudança, para você mudar, muda isso em você. O que você quer mudar em você? Na verdade, toda mudança que você for fazer em você é para ser quem você é. Não é para ser uma pessoa diferente daquilo que você é de verdade. Né? Então, esse processo de autoconhecimento é realmente uma autodescoberta. Descobrir quem você é de verdade, né? E aí sim você muda. Mas você muda para ser quem você é. É muito interessante o retiro, né? Que a gente vai conversando com as pessoas que gostariam de estar lá, né? Participar do retiro. Aí elas têm tudo, elas gostam de tudo que a gente fala. Nossa, que incrível! Mas não sei. Não sei se eu vou. Não sei se nossa, é o momento, não sei. Por quê? Porque os seres humanos, a gente fala, tenho medo da morte. Não, o ser humano tem muito mais medo da vida. O ser humano tem muito mais medo, né, da vida do que da morte. Porque quando a gente fala, olha, você vai ter a sensação A, B ou C, você pode ter a oportunidade de ver mais possibilidades, ser mais feliz, ter uma vida mais leve, mais fácil. Uau! De tirar as camadas, né? De ser quem você é de verdade. A pessoa fala, meu Deus! Nossa, quero isso, mas peraí. Socorro. Não, né? Agora eu não vou, não. Eu acho que eu não quero isso, não. Exatamente. Tem que ter muita coragem, sabe? Tem que ter muita coragem para você viver a verdade. Para você viver a verdade de quem você é. Assumir o risco de viver, né? Que ele fala aqui, assumir o risco de viver, gente, né? E assim, quando você entra nesse espaço, quando você escolhe essa vida, esse viver, essa felicidade, essa paz, você fala, por que eu não escolhi isso antes? Né? Você fica lá, não sei, acho que vou ficar um pouquinho mais aqui,
Vou ficar um pouquinho mais aqui no inferno. É libertador, né? Quando a gente começa a arrancar essas camadas da gente. É libertador. E aí você só vai conseguir ver tudo isso que a gente tá falando se você escolher experimentar, né? E assim, eu nunca vi ninguém morrer de autoconhecimento. Eu nunca vi ninguém. Ih, essa E daí nem fica morreu, pior, por quê? né? Porque E nem fica pior. entrou no autoconhecimento profundo. E nunca vi ninguém ficar doente de autoconhecimento Nem também. ficar triste, nem ficar depressivo, nem com ansiedade. Nunca vi. Eu só vi pessoas melhorando, ficando mais felizes, melhorando a vida, né? Enfim, expandindo, ficando mais jovens de aparência, né? É só isso que eu vi. Então, Exatamente. Vamos- Gente, então é isso. E aqui no finalzinho ele fala, né, que para você criar uma nova realidade, você pode seguir aí os 4 compromissos, que é o que ele ensina aqui neste livro, né? E em seguida já vai ser o capítulo 2, que é o primeiro compromisso, tá? Então essa aqui foi novamente uma outra introdução aqui antes O dele primeiro capítulo iniciar foi... nos 4 compromissos, né? é uma introdução mais profunda, É né? porque não tem como a gente entrar nos 4 compromissos sem a gente não saber que a gente está num sonho. Porque Se a gente- para você sem- escolher Exatamente. Para você escolher aplicar os 4 compromissos na sua vida, você precisa estar consciente de tudo isso que a gente falou aqui, Do que é a sua vida, né? De como De quem funciona, você é. como Exatamente. funciona a sua vida, né? né? E quando a gente fala de tudo que a gente falou aqui, não tem como você não perceber que existem outras possibilidades e que você pode escolher outras possibilidades, que tá tudo bem, não tem problema, né? Então, para que você, então, escolha verdadeiramente aplicar os 4 compromissos na sua vida, leia novamente esse capítulo 1, faça suas anotações, olhe para a sua vida, sem julgamento, então perceba aí, né, sem julgamentos, com gentileza, se acolhendo, né, e escolhendo mais possibilidades, né? Isso aí, gente. Eu tô amando esse Então, livro, esse clube do livro. Então fica o convite para você que ainda não se inscreveu no Retiro Reconexão, que você gostaria de um momento só seu, um momento para você relaxar, para você expandir, para você se olhar. Fica o convite para você se inscrever. As inscrições do primeiro lote vão até o dia 30 de abril, então aproveitem o primeiro lote, 697. Vocês podem fazer o parcelamento em até 12 vezes também, se vocês quiserem, 12 de R$ 69,70. E a gente também aguarda os comentários de vocês, né? Os insights de vocês sobre o capítulo 1. E aí a gente volta no capítulo 2, no primeiro compromisso. Toda quinta-feira a gente vai soltar o áudio. Vixe Maria, hein? Estão preparados para o primeiro compromisso? Na próxima quinta-feira. Não vejo a hora, gente. Beijo, gente. Beijo, gratidão. Tchau.